Entramos no ar aí, né? Entramos, né? Ok. Então, mais um dia, nessa terça-feira, dia 11/6, entramos no ar aí com igreja em casas, para que você receba uma palavra hoje de Deus que venha tocar o seu coração. E nós queremos, neste momento, orar e pedir a Deus a graça, a bênção, né? A primeira coisa é, na verdade, agradecer a Deus sobre todas as coisas, pelo que Ele tem nos proporcionado a cada dia, né? Para estarmos vivos, fôlego de vida, pela alimentação, pela saúde que temos. Nós devemos sempre agradecer a Deus por essas coisas, que Ele é quem nos proporciona essas coisas, Ele é quem nos abençoa, né? Vamos orar, você que está aí em casa, você que está nos ouvindo, possa curvar a sua cabeça neste momento e também levar o seu pensamento ao céu, a Deus, a Jesus. E, a princípio, agradecer e depois adorá-lo, né? E ter o seu coração disposto a Ele. Pai Celestial, nós estamos aqui neste dia 1/6 de 2021, nessa terça-feira, para que o seu nome seja glorificado. Nós queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado, a bênção de estarmos vivos, a bênção de estarmos com saúde, a bênção de, Senhor, ter o que comer, o pão de cada dia em nossas mesas, a bênção de trabalhar, a bênção da saúde, disposição, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça para que todos os dias nós possamos levantar de manhã e te agradecer. A nossa alma possa bendizer o teu nome e tudo que há em nós possa bendizer o teu nome, o nosso fôlego de vida, como diz a tua palavra, tudo que tem fôlego bendiga o teu nome. Nós, então, te agradecemos. Tu és bem-vindo em nosso meio, tu és bem-vindo nessa transmissão, que o Senhor possa abençoar os corações que nos ouvem, a mente que nos ouve, que o Senhor possa mesmo trazer um refrigério, que o Senhor possa trazer para nós um alerta, um conhecimento da tua palavra, a revelação da tua palavra. Nós pedimos a ti, esteja conosco sempre, todos os dias, porque nós queremos te cultuar, Senhor, e queremos elevar os nossos pensamentos e os nossos lábios sempre diante de ti, sempre diante do teu altar. É o que nós desejamos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você fique aí ainda, nós vamos agora ministrar um louvor, que você possa escutar este louvor e possa receber este louvor no seu coração. Amém. Porque
Amém. Que nós possamos render graças ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos com a palavra, a ministração hoje com o pastor Toninho. Pastor Toninho. Amém. Glórias a Deus. Rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós consagramos o mês de junho, hoje é dia 1º de junho, e nós queremos consagrar o mês de junho a Ti, Senhor, e quebrar toda e qualquer consagração maligna para esse mês, quebrando todas as coisas malignas que muitas vezes foram consagradas para esse mês de junho, mas nós consagramos a Ti, porque Tu és o Senhor e o Deus dos deuses, o Rei dos reis, e nós consagramos o mês de junho a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o Teu nome. Pai amado, nós não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Por isso eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo venha, Pai, e possa ministrar aquilo que Tu ministraste ao meu coração, Senhor. Abençoa os ouvidos daqueles que vão ouvir, o Pai, a Tua voz, Pai, que eles possam ouvir a Tua voz, não um homem pregando, mas o Teu Espírito Santo fluindo e ministrando a cada coração nessa noite. Que essa palavra possa trazer um posicionamento, que essa palavra possa te alertar, que essa palavra possa trazer um despertar no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glórias a ti, Pai. O rei Davi, no Salmo 51, quando ele faz esse salmo, ele estava fugindo assim, escondendo o seu pecado, né, modo de falar. E aqui fala que o profeta Natan, ele veio a ele, né, depois que ele havia cometido adultério com Betseba. E no Salmo 51, ele fala assim, no 51:10, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse era o clamor do Davi, um clamor de arrependimento, né? E são dias que nós precisamos ter esse clamor de arrependimento para que realmente Deus crie um coração puro, né? E renova um espírito reto, um espírito sem curvas, mas um espírito reto que caminha em direção ao alvo que é Jesus Cristo. E nós temos cada dia, Senhor, cria em mim, Senhor, um coração puro. Hoje nós vivemos num mundo que a impureza, ela está invadindo os corações, né? A mente dos jovens, a mente das pessoas, e esse coração impuro tem invadido também as igrejas, as instituições, igrejas, né? E tudo que Satanás deseja, até eu falei algumas coisas na Pastor Toninho, você está sem voz. Aconteceu alguma coisa aí? Ok, vamos lá. Retrocede um pouquinho. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa noite com essa palavra. Nós não somos nada sem a presença do Eterno e queremos consagrar o mês de junho, né? Porque hoje é dia 1º de junho, nós queremos consagrar ao Senhor esse mês. E o Salmo 51 fala sobre... Davi fala que ele está ali, ele faz um salmo de arrependimento, porque o profeta Natan chega a ele e fala, e mostra para ele o pecado que ele tinha feito com Betseba. E ali no Salmo 51, 1:10, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E era isso o arrependimento de Davi. Ele estava arrependido, ele estava querendo que criasse um coração puro, né? E um espírito reto no coração dele. E assim também nos dias de hoje nós temos que orar a Deus para que Deus crie em nós um coração puro, porque a impureza tem invadido os corações das pessoas, mesmo dentro das igrejas, das instituições, e Satanás, ele quer, ele deseja um espaço dentro do nosso coração, e por isso que nós temos que orar todos os dias para que o nosso coração seja um coração puro, não seja um coração enganoso, e que nós possamos ter a pureza nos nossos corações, né? E isso que Satanás, ele sempre busca um buraco, uma brecha,
né? A palavra fala que ele é como o leão que ruge, está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando o quê? Um espaço no nosso coração para que possa entrar e para que ele possa contaminar. Lá em Tiago 4,4 fala assim a palavra. E hoje o adultério maior que eu vejo hoje é o adultério espiritual que está acontecendo nas vidas das pessoas. O adultério espiritual que está acontecendo. Pessoas em adultério espiritualmente. Adultério é tudo aquilo que não faz a vontade de Deus, isso é um adultério. Tudo que eu prego da palavra distorcida para os meus benefícios próprios e não para fazer a vontade do Eterno, isso aí é um adultério espiritual. E muitas pessoas estão sendo geradas em adultério. Muitos cristãos estão sendo gerados em adultério. E isso é o perigo do cristianismo moderno, né? E do cristianismo que está sendo gerado cristãos em adultério. Não estão sendo gerados com a pureza da palavra, não estão sendo gerados dentro dos princípios da palavra, mas elas estão sendo geradas em adultério. E a palavra fala aqui, em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque você muitas vezes pode falar, mas eu não prostituo, eu não bebo, eu não minto, eu não engano ninguém. Mas só do fato de você amar o mundo e ter as coisas do mundo e ter amizade com as coisas do mundo, isso é um adultério espiritual. Você não precisa procurar briga com Deus, você já encontrou briga com Deus. Porque o que fala aqui, você se torna o quê? Inimigo de Deus quando você se torna amigo do mundo, amigo das coisas do mundo. Quando você cobiça as coisas do mundo, você começa a ser inimigo de Deus. Eu não preciso declarar guerra contra Deus. Só o fato de eu me relacionar com o mundo, porque a palavra fala, eu estou no mundo, mas não faço parte desse mundo, não tenho partido desse mundo. É assim que nós devemos caminhar como cristãos. Eu estou no mundo, mas eu não faço parte desse mundo. Eu não tenho partido desse mundo. Eu não imito as coisas do mundo. Eu não trago as coisas do mundo para dentro da igreja. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja porque tem as coisas do mundo lá que ela gosta e por isso que ela está dentro de uma instituição religiosa. Então, quais os tipos de relacionamento que o crente tem com o mundo e você coloca inimigo de Deus? Porque Deus tem ciúmes, porque nós somos dele e nós pertencemos a ele, e Deus cuida de nós e ele tem ciúmes de nós. Porque tudo aquilo que tira você de se relacionar com Deus começa o quê? Começa a ser um empecilho no relacionamento, né? Deus tem ciúmes porque somos dele e ele possui as nossas almas. Ele tem ciúmes com aquilo que vai ser rival com o relacionamento com ele. Tudo aquilo que vai tirar você de se relacionar com Deus, coisas, bênçãos que tiram você da presença de Deus, pode tirar você da presença de Deus, tira o relacionamento que você deveria ter com Deus, essas coisas começam a tirar o relacionamento. Você não começa a ter mais tempo para se relacionar com Deus. Então, Deus, ele resiste ao soberbo porque, às vezes, que você se relaciona com o mundo, você se começa a se tornar soberbo. Você pode ver, toda vez que você se relaciona com o mundo, a soberba começa a se manifestar em você. E por isso que lá no Tiago 4,7 fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro eu preciso me achegar a Deus para poder ter força para resistir o diabo. Porque se eu não me achegar a Deus, se for um chegado de Deus, eu não consigo resistir ao diabo. Então, sujeitemos a Deus e resistir o diabo. Né? Se eu não me sujeitar a Deus, eu não consigo resistir ao diabo. Lá em 4,8 fala assim, chegai-vos a Deus. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lava as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo, purificai os corações.
Então, a nossa função é de nos aproximarmos de Deus. Por meio do quê? Por meio da reunião, por meio de uma live dessa, né? Das suas orações, da leitura da palavra, você está se achegando a Deus. Você está procurando se achegar a Deus. Ouvir uma palavra, ouvir um sermão, ouvir uma canção, você está se achegando a Deus. Né? Por isso, Davi fala para termos o quê? Um coração puro. E muitos crentes hoje, eles têm duplicidade de corações. E quando eu sou dividido, eu me torno uma pessoa enfraquecida, que a própria palavra fala isso. Eu não posso servir a Deus e ao mundo. Tem pessoas que são capazes de ir na igreja, numa instituição ou numa reunião e viver no mundo, servir a Deus e estar junto com o inimigo. Isso é muito perigoso para os cristãos que agem dessa forma. Você vive sempre dando uma brecha para que o inimigo possa vir e destruir. Você começa a dar legalidade ao inimigo e o inimigo tem uma brecha no seu coração, como falamos no começo, e por você não ter um coração puro, porque você está contaminado com as coisas do mundo, o inimigo vem e começa a ter brecha e você começa a dar legalidade para que ele possa agir na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu negócio, naquilo que você faz. Ele começa a agir de uma forma para trazer destruição para a minha vida e para a sua vida. Lá em João 2,13, eu estou só preparando o coração dos irmãos para vocês entenderem a palavra que vai ser ministrada. Eu preciso ter um coração puro para entender essa palavra. Eu preciso ter um espírito reto para entender essa palavra. Aquilo que o Espírito quer ministrar à igreja, que sou eu e é você. Nós somos templo do Espírito Santo. Não são 4 paredes que são templos, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? E lá em João 2,13, fala assim, você já deve ter ouvido essa palavra, e fala lá que, estando próximo da Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou a mesa e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, como ousai transformar a casa do meu pai em mercado, num shopping center. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. No templo havia cambistas vendendo o quê? Sacrifícios. Eles vendiam sacrifícios ali. E todo sacrifício, a pessoa tinha que trazer de casa esse sacrifício. Daquilo que ele tinha plantado ou da sua criação, ele tinha que trazer os sacrifícios. E o que acontecia? Eles não pagavam o preço do sacrifício para levar aquilo para Deus. E muitas vezes as nossas vidas estão assim, né? Quando você vai para uma reunião, você vai quebrantado, você vai já gerando um coração puro para receber uma palavra, você vai ali disposto a se doar, você vai ali para oferecer e não receber. Como é que você vai para uma reunião? Você vai oferecer o que você preparou para Deus. Ou você vai chegar lá e já está aqueles que pagaram o preço de sacrifício e você só está ali para receber o sacrifício daqueles que prepararam aquela reunião. Quando você vai para o templo, eles iam para o templo ali, eles iam de mãos vazias. Eles compravam. Muitas pessoas estão comprando o sacrifício e não estão pagando o sacrifício. O sacrifício de você levantar de madrugada para orar, você não quer ter o sacrifício, mas você quer que alguém esteja orando por você. Você está comprando o sacrifício. Não que não devemos orar uns pelos outros, devemos sim. Mas quando eu não oro e peço oração para os outros, eu estou comprando sacrifícios. Não estou pagando um preço de sacrifícios. Esse é o comércio que a igreja está vendendo atual. Elas estão vendendo sacrifício para as pessoas.
Em vez de ensinar as pessoas a terem um sacrifício de se doar ao rei e ao reino dos céus. E Jesus fez ali uma corda, um chicote, e bateu em todo mundo, derrubou, virou a mesa e soltou os animais. E no 19 ele fala assim, 19 ele fala assim, e respondeu Jesus, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei de novo. E eles não entendiam. Estavam achando que estavam falando de um templo terreno das 4 paredes. Jesus estava falando que ele era o templo e que ele em 3 dias ia ressurgir o templo. Ele ia construir o templo de novo, que era ele. Porque você é templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Eterno. E uma coisa que eu queria te perguntar de você, existe comércio dentro de você como igreja? Existe comércio dentro de você? Você tá vendendo e comprando coisas? Você está comprando sacrifícios? Em vez de ter os sacrifícios de adoração, sacrifícios de amor, sacrifícios de perdão, sacrifícios de renúncia? Existe comércio dentro de você? Vamos lá para Apocalipse 17. Nós vamos ler bastante a palavra hoje. Nunca é bastante, porque, por mais que eu leia, ainda é insuficientemente para aquilo que Deus quer nos fazer. Muitas pessoas não lêem a palavra, por isso que elas não têm entendimento. Muitas pessoas não se dedicam a estudar a palavra, a deixar a palavra ministrar, o Espírito falar com você, por isso que muitas pessoas não têm entendimento. Por quê? Não tem sacrifício de estudar, de ler, de meditar. Prefere o sacrifício dos outros. Amém? Captou a mensagem aí, irmãos? Apocalipse 17 fala assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominação e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Você vê que o próprio João, ele se admirou com aquela prostituta, com aquela igreja prostituta que era a Babilônia. Ele mesmo ficou admirado, espantado com aquilo que ele estava vendo. Cuidado, irmãos, com aquilo que você se admira. Cuidado com aquilo que você espanta, achando que é de Deus e não é de Deus. Por isso que muitas pessoas estão sendo geradas na prostituição. E eles não sabem o que é prostituição e o que é santo. Eles não sabem separar o que é prostíbulo, o que é santo. Então, muitas pessoas, muitos crentes estão sendo gerados na prostituição, nasceram na prostituição, foram gerados na prostituição, e eles não sabem o que é santo. Que essa palavra possa vir trazer um esclarecimento no teu espírito, que o espírito possa te tocar de uma tal forma que você possa, sabe, acordar, sabe, que nem aquelas 10 virgens que estavam dormindo e soou o som à meia-noite, e soou o som da trombeta, desperta tu que dormes, acorda, levanta. Essa palavra é para te levantar, essa palavra é para que você acorde, para que você não ande em instituições religiosas achando que aquilo é de Deus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. O próprio João, que estava
viajando com o anjo, sabe, sendo arrebatado com o anjo mostrando visões para ele do Apocalipse, e ele estava admirado, uma admiração boa, não era uma admiração de maldade, de maldade, achando ruim, mas era uma admiração que ele estava gostando daquilo que ele estava vendo. Por isso que muitas pessoas estão sendo geradas na prostituição, no comércio babilônico, e eles estão gostando disso, porque as coisas do mundo estão dentro da Babilônia. E esse é o grande problema. As pessoas sendo geradas no prostíbulo, sendo geradas na prostituição, e não sejam geradas nas escrituras sagradas. E aqui fala, então o anjo me disse, por que tu admiras? Por que você está admirando, João? Por que você está admirando essa prostituta? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era já, não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Olha, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esses admiram a besta. Esses admiram a Babilônia. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão também os que com ele, chamados eleitos e fiéis. A Babilônia é a grande dona do produto para os crentes e para o mundo. Depois nós vamos ver que os mercadores vendem, negociam, ganham dinheiro em cima da prostituição, em cima da Babilônia. Então, o grande produto para os crentes e para o mundo chama-se a grande prostituta. Prostituta porque levam as pessoas a se prostituírem espiritualmente. Se venderam, comete adultério contra Deus. Não é contra as pessoas, mas é contra o próprio Deus, está cometendo adultério. Por isso que quando eu tenho uma amizade com o mundo, eu me torno inimigo de Deus, como nós lemos nos versículos anteriores. E o comércio da alma, do sentimento, das emoções, a Babilônia é a dona do produto. Ela vende aquilo que agrada a alma das pessoas, os sentimentos e as emoções. Lá em Apocalipse 18:4 fala assim: ouvi outra voz dos céus dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Pois os seus pecados se acumularam até os céus e Deus se lembrou da iniquidade delas. Por isso que é um tempo de você buscar um coração puro e o espírito reto, irmãos. É um tempo de arrependimento, de quebrantamento, de você não ser levado por prostituições religiosas, mas você ser levado porque realmente a palavra seja lâmpada para os seus pés, e quando você caminhar, ela começa a iluminar o teu caminho. E aqui fala: sai dela, povo meu. 18, 12 e 13. Apocalipse 18, 12 e 13 fala assim. Deixa eu ver aqui. Vamos ler do 10 em diante. E estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai, da grande cidade Babilônia, a cidade forte,
numa só hora veio o teu juízo. Porque assim que vem de repente, quanto menos você espera, virá a destruição. Por isso nós, como igreja, nós temos que estar preparados para o dia do arrebatamento. E esses dias, cada dia que eu leio a Escritura e cada dia que eu olho para as coisas do mundo, eu vejo que esse dia está mais próximo do que nunca. E são dias que nós temos que buscar um coração puro e um espírito reto, irmãos, para que nós não sejamos contaminados, para que nós não demos espaço para Satanás entrar nos nossos corações e trazer esfriamento completo pelas pessoas, o esfriamento com Deus, esfriamento da palavra, esfriamento do cumprimento. Porque é isso que ele quer trazer um esfriamento. Porque quando a palavra fala por aumentar a iniquidade, o coração de muitos vão o quê? Se esfriar, o coração. O inimigo, ele quer o meu coração e o seu coração. Ele quer achar uma brecha para trazer esfriamento espiritual. E como é que ele traz esfriamento espiritual? Trazendo prostituições espirituais, e você começa a receber aquilo como sendo de Deus, e você vai se prostituindo espiritualmente. E ele quer, 18:10 fala assim, numa só hora haverá o quê? Veio o juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, todo tipo de madeira odorífera e todo objeto de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias. Aí ele vai citando um monte de coisa. Lá no final do 13 fala assim, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até alma de homens. Está comercializando. O inimigo ele quer comercializar a minha alma e a sua alma. A Babilônia ele quer comercializar os nossos sentimentos. Ele quer comercializar as nossas emoções. E ele quer que a alma do homem se vire o quê? Mercadoria do inferno. É isso que ele quer. É o que ele está fazendo com o mundo. As pessoas estão virando o quê? Mercadoria do inferno. Você liga uma televisão, você entra numa internet, você só vê a maioria mercadoria do inferno, se oferecendo mercadoria do inferno para você. Pessoas se tornando mercadoria do inferno. E Babilônia, irmãos, eu quero dizer que Babilônia não é igreja, mas Babilônia é uma potestade espiritual dentro das instituições de igreja. Amém? Não estou falando que a igreja é do Senhor, a igreja é nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas Babilônia é a potestade espiritual dentro da instituição da igreja ou dentro de nós, porque nós somos invadidos por potestades espirituais. Fazendo o quê? Mercado com o que está dentro. O inimigo ele quer entrar dentro das instituições de igreja porque ele quer fazer as pessoas mercadorias para o inferno. E ele está comercializando dentro das instituições. Com as coisas que são do mundo e com as coisas que Satanás quer que eu faça. Então, assim, a minha audição é ouvir a voz de Deus, ouvir o que as Escrituras Sagradas é a única que venha reger as suas ações. As minhas ações elas têm que ser regidas através da Escritura Sagrada, através dos princípios da Bíblia, através dos princípios do reino. É isso que as minhas ações elas estão de acordo com as palavras de Deus.
Por isso que eu perguntei, quem é o dono do seu ouvido? Porque aquilo que você tem ouvido e feito é aquilo que tem governado a sua vida. Se eu tenho ouvido a palavra, se eu tenho me dedicado em ouvir a palavra do Senhor, e eu tenho deixado ela dirigir o meu coração, aí sim eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou buscando santidade, comprometimento, renúncia, morte do meu eu estou buscando fazer a vontade do Eterno, eu estou me aproximando cada dia mais dele. Você sabe identificar qual é a voz que está dentro de você? Você sabe identificar a voz que comanda você? Você sabe identificar quem é que dirige a sua vida? Se é o seu coração enganoso ou se é a vontade de Deus sobre a sua vida? Então, nós precisamos saber qual é a voz que nós estamos ouvindo. Aquilo que nós estamos ouvindo é aquilo que tá no comando, nos comandando a fazer as coisas. Se as coisas do mundo, eu estou ouvindo as coisas do mundo e aquilo está fazendo eu agir dessa forma, eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. Por isso que a palavra fala que a nossa fé vem por ouvir a palavra, porque quando eu ouço a palavra de Deus, isso gera fé no meu coração, gera fé, disposição para me fazer a obra do Senhor. Lá em Ezequiel 7, Ezequiel 7:1, só para você ver, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Parece que é uma notícia da última hora do nosso dia. O fim vem dos 4 cantos da terra. Quem viu as primeiras lives que eu fiz, eu falei que essa pandemia era um começo de uma pandemia que iriam vir vários vírus e isso ia se multiplicar, até vai vir uma paz, daqui a um tempo, uma paz no mundo todo, uma paz falsa, mentirosa, mas o fim está próximo, irmão, porque nos 4 cantos da terra, sobre os 4 cantos da terra, está vindo o fim. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti a todas as tuas abominações. Por isso que nós temos que orar, Deus, Senhor, me crie em mim um coração puro, Pai, e renova em mim um espírito reto dentro da minha vida. Lá em Ezequiel 7, 19 e 20, fala assim: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro será como imundice, a sua prata e o seu ouro não os poderá livrar do dia do furor do Senhor, eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque servirão de tropeço da sua maldade. Tinha orgulho das suas joias preciosas, e as usaram para fazer seus ídolos detestáveis e as suas imagens de abominação. Portanto, eu as farei para eles como coisas imundas. Eu a entregarei nas mãos dos estranhos por presa e os ímpios da terra por despojo e profanação. Uma das coisas assim, irmãos, aqui está falando de bênçãos naturais. O que o inimigo quer é que quando você é abençoado, Satanás ele não quer que você dê um glória a Deus, você glorifique a Deus, que você reconheça que aquilo que você tem é Ele que te deu, e como Ele te deu, Ele também pode tirar. Reconheça que Deus te deu, mas que você é apenas o quê? Um mordomo daquilo que Ele te dá, irmão. Não é nada teu. O ouro, a prata, não é nada teu, é dele. Então, porque o inimigo ele gosta de fazer com que você sinta que você é o dono daquilo, que você é dono do seu carro, que você é dono da sua casa, que você é dono do seu emprego, que você é dono do seu maravilhoso salário, que você é dono da sua empresa. Você não é dono de nada, nada, nada. Você pode ter, Deus te dá para você ser um mordomo. E como eu estou sendo um mordomo daquilo que Deus tem me dado? Satanás não quer que você dê glória a Deus e reconheça que Deus te deu, mas que você é apenas um mordomo que ele te dá.
Satanás faz você acreditar que você é dono, que a sua família é sua, que o seu trabalho é seu, que você é dono do seu trabalho, que você é dono da sua casa. E quando você começa a criar raízes nessa terra, você pensa menos nos céus, irmãos. Quanto mais eu penso nessa terra, menos eu penso no meu destino, que é os céus. Por isso que muitas pessoas têm medo de morrer. Uma, porque ela não sabe para onde ela vai, primeiro. E porque ela está pegada às coisas terrenas. Quanto mais eu estou pego às coisas terrenas, menos vontade de partir eu tenho. Porque quando eu começo a criar raízes nas coisas terrenas, eu começo a distanciar das coisas que são dos céus, irmãos. E eu vejo muitos irmãos no engano de se apegar às coisas terrenas. Eu vejo muitos irmãos no engano de criar raízes terrenas e eles começam a se distanciar daquilo que são as coisas dos céus. As suas orações são mais para as coisas da terra e não para as coisas dos céus. Quando você ora, eu já falei isso numa live passada, quando você ora mais pelas coisas da terra ou você ora mais pelas coisas que são dos céus? Seja sincero. Você vê quanto nós estamos distante da vontade do Eterno. Senhor, quebra esse vaso, Senhor, me transforma, me enche do teu espírito, me enche da porção dobrada do teu espírito. Ou você ora, Senhor, me abençoa nesse dia que eu ganhe dinheiro, que eu pague as minhas dívidas, que eu compre um carro novo. Qual é o tipo de oração que você faz? Senhor, tira da minha vida aquilo que não te agrada, arranca de mim, Senhor. Arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Me dá mais do teu espírito, Pai. Que, que eu possa negar a mim mesmo todos os dias. Qual é o tipo de oração que você faz? As próprias bênçãos de Deus, que Deus nos dá para nós sermos mordomos, Satanás pode fazer um laço na sua vida, como fez com Davi, com Sansão. Satanás faz pensar que é seu aquilo. Davi pensou que era rei. Davi pensou que era tudo, e ele começou a deixar de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha que estar na guerra, ele ficou na casa dele. Ele tinha que estar lutando, ele não estava lutando. Ele estava no bel prazer. O inimigo ele quer fazer você ser idólatra. Você começa a dar louvores à sua família, ao seu trabalho, às suas conquistas, né? Você começa a vangloriar, nossa, olha o carro que eu tenho, olha o salário que eu tenho. Você começa a idolatrar as coisas terrenas. E aqui fala assim, essa passagem que nós lemos em Ezequiel, o que vai adiantar o ouro e a prata? Não vai adiantar para nada no dia do juízo final, irmãos. O que vai adiantar no dia do Senhor? As suas conquistas. Se você teve muito ou pouco dinheiro, o que vai contar isso? Nada. Você pode se alegrar porque você pode viver 200 anos, né? 100 anos. Olha, posso viver 200 anos e o meu dinheiro não vai acabar. O que vai adiantar você falar isso? Né? Como um jogador de futebol aí, nossa, eu posso viver 1000 anos, não preciso não trabalhar mais nada que viver 1000 anos que o dinheiro não acaba que eu tenho. O que vai adiantar isso? Nada. Nada que você conquistou vai adiantar no dia do juízo final. E a graça de Deus, ela vai acabar no dia do juízo. Por isso que enquanto você tem a graça, se arrependa, se corrige.
E muitas pessoas dizem, elas estão indo para o inferno por causa das bênçãos, irmãos. Porque são prósperos, são orgulhosos, começam a se tornar crentes orgulhosos, arrogantes, relapsos, que não precisam mais de Deus. São amigos do mundo e fazem comércio com a Babilônia. Quando você morrer, você não vai levar nada. Somente aquilo que você fez em Deus. E eu vejo assim que essas coisas estão tão claras. Mas o que eu vejo assim, a Babilônia te leva para uma nostalgia que até o próprio João vendo se admirou. Ninguém mais é enganado, irmãos. Está muito claro. O Satanás está jogando aberto. Só não vê quem não quer. Então, está muito claro, mas a Babilônia leva você a ter nostalgia. E aquilo que eu falei, nem tudo, irmão, que você admira é de Deus. Então, cuidado com aquilo que você admira. Cuidado com aquilo que gerar em você para você admirar. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que muitas pessoas geraram, se prostituíram e geraram coisas para você admirar e não são de Deus. E você acredita que aquilo é de Deus. Mas essa palavra vem trazer esclarecimento, essa palavra vem trazer libertação, essa palavra vem tirar as escamas dos teus olhos para que você veja a glória do Eterno. A Babilônia, ela te envolve. Você vê que a própria prostituta estava embebecida com o sangue do povo de Deus, dos seus profetas, das suas testemunhas. A Babilônia te entorpece de tal maneira que você não percebe, você fica, sabe, como se estivesse drogado, como se estivesse fora de si. Então, e ela vai te dominando com aquilo, né? Você vai ficar entorpecido com aquilo, com as coisas que tem na Babilônia, que a Babilônia vai te comercializando, vai te vendendo. 7:22 fala assim: desviarei dele o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto, entrarão nele saqueadores e o profanarão. Quando as minhas bênçãos são idolatria, se torna alvo para o ladrão. E quem é o ladrão? Satanás. O que você tem idolatrado? Satanás, o ladrão, ele vai querer roubar para trazer o quê? Desânimo na sua vida. Para trazer o quê? Destruição na sua vida. Então, tudo aquilo que você idolatra o teu emprego, ele vai fazer de tudo para você perder um emprego. Porque ele vai querer te roubar naquilo. Ou ele vai querer te roubar no tempo. Em vez de você dar o tempo para o Senhor, aquilo que você idolatra, você vai gastar tempo. Se você idolatra a tua família, ele vai fazer com que você gaste tempo demasiado com a sua família e não com o propósito de Deus. Se você idolatra um carro, ele vai fazer com que você gaste tempo com aquele carro. Tudo aquilo que idolatra, ele vai querer te roubar no tempo ou te roubar fisicamente para que você entre em desespero. Ezequiel 8:3 fala assim: estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos. Olha o que o anjo fez. Pegou pelos cabelos assim, ó, e puxou, parece como quem diz: para de olhar para essas coisas, eu vou te arrancar daqui, para você tá admirando demais essas coisas. E fala assim, ó, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e os céus, e me trouxe a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para a porta, para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúmes. Aí os teólogos podem dar nome a várias estátuas de ciúmes, né?
Tem umas 2, 3 estátuas que os teólogos de demônios que falam que é essa estátua de ciúmes. Mas o que eu quero te falar para você nessa noite, tudo aquilo que você não coloque nada como admirável na sua alma, nos seus sentimentos, nem os seus dons espirituais, nem a sua religião, nem seus talentos. Não coloque nada de admirável, porque Deus é que te deu, não se admire. Seja um mordomo com aquilo que Deus te dá, tanto natural como espiritualmente. Seja um mordomo. Nada é seu. Então não haja como é sendo seu. Então não coloque nada como admirável. Sabe por quê? Porque isso vai querer gerar ciúmes para Deus. Não é para nós. A rivalidade é fazer com que nós sejamos rivais de Deus. E faz com que nós façamos ciúmes para Deus. Mesmo com aquilo que Ele nos dá de talento, de bênçãos, de dons, né? Nada, religião, nada. Não coloque admiração em nada. Não coloque admiração em pessoas. Não coloque admiração nas coisas que você tem ou nas coisas que Deus te dá. Porque quando o Eterno te dá alguma coisa para você fazer, você não se sente que é maior, mas você se sente que é menor. Aprende isso, irmãos. Quando Deus te faz algo, né, para você, você vai se sentir menor e não maior. Mas quando você começa a fazer o quê? Para os homens. Quando você começa a fazer para os homens, não para Deus, você se sente o quê? Superior. Algo maligno e satânico para a sua vida. Quando você sente que é melhor que os outros, que você é mais importante que os outros, que você prega melhor que os outros, que você entende a Bíblia melhor que os outros, isso é satânico, porque você está fazendo para os homens, você não está fazendo para Deus. Porque quando você faz para Deus, você se sente menor, porque você sempre se sente endividado, porque Ele morreu na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. E por mais que eu faça, por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais que eu pregue, eu vou se sentindo sempre endividado. Eu nunca vou me sentir melhor que os outros, nunca você vai poder se sentir melhor que é melhor que alguém. Se você sente isso, se arrependa, porque é maligno, é satânico. Não se sinta superior a ninguém. Porque tudo que você tem é de Deus, nada é seu. Você tem porque Ele te deu. O próprio Jó reconhecia isso. Ele falou, Deus me deu, Deus tirou. Ele reconhecia a soberania de Deus. E quando você reconhece a soberania de Deus, você se curva diante dela e você obedece à soberania de Deus. E aqui fala sobre a imagem dos ciúmes. Provoca ciúmes em quem? O inimigo quer provocar ciúmes em Deus, porque nós somos dele. E quando nós deixamos de ser dele, porque nós preferimos as coisas mundanas, preferimos as coisas do mundo, saímos do propósito, saímos do chamado, isso vai trazer ciúmes de Deus para contra as nossas vidas. O inimigo faz tudo para provocar Deus, porque ele já é um derrotado. O que ele quer é ganhar mais gente para levar para o inferno junto com ele. Eu quero dizer para você, tem pessoas que Deus não corrige. Tem pessoas que não recebem chibatadas de Jesus Cristo para serem livres das suas idolatrias. Pessoas que seguem o quê? O seu coração, irmãos. Cuidado. Por isso a tua oração é, Senhor, cria em mim um coração puro. Eu faço só aquilo que está no meu coração. Aquilo que está no meu coração eu faço. Não faça isso, irmãos. Faça aquilo que as Escrituras mandam você fazer. Ande nos princípios da Escritura. Quando eu amo as coisas, eu começo a me afastar de Deus. Quando eu começo a amar as coisas, eu estou afastando de mim. Eu estou afastando Deus de mim. Quando você fica tão orgulhoso, olha o meu carro, olha a minha casa, olha o meu ministério, olha os meus dons,
Olha o meu salário. Não esqueça, irmãos, que nos céus não vai entrar avarento. E o que é avarento? Você tem apego às coisas e pessoas. Isso é avarento. E o comércio da Babilônia o maior comércio hoje da Babilônia são os púlpitos. Comércio da Babilônia são os púlpitos de hoje. Os homens de Deus se levantando para direcionar o povo de Deus. Em vez dos homens estar se levantando para direcionar o povo a ter encontro com Deus, com a verdade, prepará-los para um encontro com o Senhor Jesus, Satanás entra na igreja e atrás dessa liderança uma performance para o público, porque já não é mais o povo de Deus, mas é um público a ser atingido, um público a ser conquistado, não um povo para Deus. Mas aí, quando Satanás entra, né, nas Babilônias, e aí atrás desses líderes, uma performance para o público, que aprova e gera fama para esses homens. É diferente daquele que pega o povo e leva e conduz o povo no caminho, né, de renúncia, de morte do eu, de purificação, de santificação, de dedicação, de obediência. Mas esses homens, eles entram com o quê? Com uma performance para que o público aceite, né? As igrejas, até eu li essa frase hoje, as igrejas não precisam estar cheias de pessoas, mas as pessoas precisam estar cheias de Deus. É diferente. E o meu patrão é Deus. Aquele que comanda a minha vida é Deus, e ele tomara que ele seja o teu patrão, o teu pai, né? Que é mais do que patrão. E ele é exigente com os seus filhos. E nós precisamos ser fiéis com aquele que... porque só o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Só por isso, isso não é suficiente para mim e para você sermos fiéis ao Senhor. E esses homens, quando eles saem fora do propósito, eles começam a pregar a palavra conforme a sua interpretação e convicção, pregando palavras de ajuda e não de transformação, e não palavras que geram arrependimento. Mas esses homens começam a pregar ajuda, porque eles começam a pregar para que você ganhe pedras preciosas, para que você ganhe bens materiais, e isso no dia do juízo final não vai ter valor algum. Não adianta se eu tenho um carro, se eu tenho 10 carros, se eu não tenho carro, se eu ando de ônibus, isso não importa para Deus. O que importa é o que nós fazemos para o Senhor. Há vários caminhos, irmãos, que te levam para o inferno, mas só um caminho te leva para o céu, que é Jesus Cristo. Aprendam isso, irmãos. Há vários caminhos que te levam para o inferno, mas um só caminho que te leva para os céus. Amém? Tinha mais coisa mas o tempo já também está corrido, já extrapolamos o horário aí. Os irmãos me perdoem, mas eu precisava ministrar essa palavra. O Espírito Santo estava me incomodando desde a semana passada, essa palavra está queimando dentro de mim, e que essa palavra possa ter encontrado corações, para que seja um coração puro, e que o teu espírito seja reto diante das coisas do eterno. Amém? Glória a Deus. Fala aí, Aizen. Eu só queria falar uma coisinha, quando você citou sobre as pessoas têm comprado, né, o sacrifício, né? E elas não têm que comprar, elas têm que pagar pelo sacrifício, né? E que as pessoas entendam bem esse termo que você usou, essa palavra que você usou. Nós não estamos falando daquilo que tem sido pregado por muitas instituições aí, sobre você pagar fazer o sacrifício de pagar o dízimo, a ponto que você nem não pague o seu aluguel e pague o dízimo.
essas coisas, né? Fazer o sacrifício, na verdade, de tolo, na verdade, né? Nós não estamos falando disto, nós estamos falando do evangelho puramente simples, e falando sobre você, é um evangelho de doação, de você doar a sua vida a Deus. Amém. E voltado não para bens materiais, mas para o evangelho, boas novas, né? Uma outra coisa é que o inimigo vem querendo transformar as pessoas mesmo em Babilônia, né? Ou aquelas organizações que, vamos dizer assim, querem se dedicar ao próximo, ao evangelho, e muitas vezes a interferência, a coisas entrando aí, e aí vira uma Babilônia. O inimigo, ele sempre desafiou a Deus, porque ele quer se tornar Deus, né? E ele quer fazer do homem semideuses, né? Pensando que é Deus, né? Então ele quer fazer, ele está inculcando isso, desde o começo do mundo, ele está inculcando isso na cabeça do homem, né? Da mulher. Então, ele vem se enganando todo esse tempo, achando que pode, né? Achando que é Deus, e vem incutindo na cabeça dos homens a posição de semideuses, né? Porque ele se sente maior e que está maior que Deus e é maior que o homem. E o homem e o inimigo quer fazer estragos, né? Enquanto Deus reforma, o inimigo deforma, né? É isso que acontece. Mas é isso que eu queria dizer. Deus nos abençoe e assimilemos essa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada irmão. Nós podemos fazer a live sexta-feira, Aizen? Sim, pode ser. Vamos marcar a live, o bate-papo na palavra, para sexta-feira, às 20h30. Amém? Ok. Deus abençoe e compartilhe essa palavra. Pessoas precisam ouvir essa palavra. Pessoas precisam ser libertas através dessa palavra. E sexta-feira vamos estar aqui no bate-papo da palavra, às 20h30. Esperamos e contamos com a sua presença, e para que haja engrandecimento e que a palavra do Senhor seja pregada a todos os 4 cantos da terra e que vidas sejam salvas. É um tempo do fim, nós precisamos estar pregando o evangelho de salvação, para que as vidas sejam salvas. Não queira outro evangelho, o evangelho é para salvação, para você ter uma vida eterna com o Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe, até sexta-feira às 20h30. Amém. Até sexta-feira. Tchau, tchau, paz.